Aleluia, glória a Deus. Com muita alegria, primeira carta aos Coríntios, por favor. Primeira carta aos Coríntios. Eu confesso aos irmãos que eu não me aprofundei no tema que vamos meditar agora. É a primeira, eu falei segunda? Primeira, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, por favor. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Não só vai ser um ou dois, então leia com muita atenção comigo, por favor. Por favor, eu creio que mesmo nesta carta, que é muito diferente pregar Novo Testamento e pregar Antigo Testamento, não é verdade? Pregar o Antigo Testamento, a gente fala sobre vitórias, guerras, batalhas, né? Grandes milagres que Deus fez no meio do seu povo, grandes conquistas para Israel, para o seu povo, para Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando falamos de Novo Testamento, aí o negócio fica mais estreito, porque geralmente, na sua maioria, o Novo Testamento, eles são cartas, né? São ensinamentos administrativos, como nós devemos nos comportar, não é assim? Como devemos agir diante da sociedade, ou agir na igreja, ou na família. Então são cartas doutrinárias, são funções doutrinárias, ensinamentos doutrinários. Então é um pouco complicado, por isso que não se vê muitos pastores e pregadores pregando as cartas de Paulo, né? Só mais, glória a Deus, aleluia, e Jesus, né? E Deus que dá vitória, abriu o mar, porque tem mais facilidade de se pregar o Antigo Testamento do que o Novo. Sim ou não, irmãos? Concordam comigo? É mais complicado pregar no Novo Testamento, porque para interpretar as palavras de Paulo não é brincadeira não, né? Se vários teólogos renomados não conseguem 100%, quem dera eu, né? Quanto mais eu, pastor Rogério Augusto, não vai conseguir, né? Com tanta perfeição. Mas nós vamos abrir a boca aqui e Deus vai usar a minha vida. Eu serei canal de bênção para vocês essa noite em nome de Jesus, amém? Então nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Por favor, acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei a vocês com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens do mundo? Porque enquanto um diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, então vocês não são carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo? Senão apenas ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo tem regado, mas Deus é quem dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, Ele é, porque Ele dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Amém. Feche os olhos por um instante. Eu queria que a igreja entrasse na presença de Deus em oração. Vamos falar com o Eterno. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar aqui. É bem verdade, meu Deus, que o desejo de estar aqui é de muitos homens, só que muitos homens não conseguem realizar esse desejo de estar na tua presença, em comunhão com os irmãos, porque alguns estão nos hospitais, alguns estão atrás das grades, outros estão sendo executados, infelizmente, nesse momento, por facções criminosas, e outros estão tirando a vida de outras pessoas, infelizmente, porque entregaram a vida
ao diabo. Então, meu Deus, na realidade, Senhor, eu quero orar agora, meu Pai, como já te agradeci por estar aqui, eu quero interceder por estes que estão lá no mundo. Converte os corações, quebranta, tira, meu Deus, o coração de pedra e coloca um coração de carne, a fim de que eles possam sentir o desejo de correr para a tua presença, para a tua casa, para que um dia eles possam estar como nós estamos, em comunhão com os irmãos, com o Espírito Santo, e ouvindo a tua santa palavra para nos instruir. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que a tua proteção está sobre cada pessoa que aqui se encontra, sobre cada família, e eu creio que um dia, meu Pai, muitos daqueles que são malfeitores, muitos daqueles que estão perdidos no mundo, também terão o privilégio de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, veja só, o apóstolo Paulo, ele está com das suas maiores igrejas, de todas as igrejas que Paulo ensinou, que Paulo administrava, que Paulo visitava, ajudava, a igreja que mais dava problema. Todas davam problema, mas a que era mais problemática, todo mundo já sabe, que é a igreja de Corinto, porque era uma igreja grande, era uma igreja onde tinha muitos dons espirituais. Uma vez eu já falei isso aqui para vocês, mas hoje nós vamos abordar um outro tema. Porém, era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja onde as pessoas vinham todos os dias para o culto. Todos os dias tinha culto, todos os dias da semana tinha culto. Louvores, salmos, doutrinas, oração por imposição de mãos, expulsava demônios, falava assim em línguas estranhas, aquela multidão de gente falando em línguas estranhas. Tanto é que houve problemas, né? Tantas línguas estranhas, ninguém entendia nada. Foi um dos grandes problemas que Paulo também teve que resolver. Na realidade, quanto mais a igreja cresce, quanto mais dons aparecem, mas existem problemas para o pastor administrar, para o pastor resolver. Porque quanto mais cresce, vai surgir pessoas com vários dons, e outros surgem com poucos, e outros têm apenas um dom, e outros dons não têm. Então começa-se então a fazer aquela facção, aqueles grupinhos. Grupos, facção quer dizer grupo. Daquela facção, aquele grupo, um grupinho aqui, outro grupinho ali, e um diz assim: olha, ele canta, só que eu tenho visões. Ah, você tem visões? E eu que falo 9 tipos de língua. Ah, você fala 9 tipos de língua, e eu que interpreto todas elas. E além de interpretar, eu ainda solto profecias, libero as profecias, passo as mensagens de Deus. Aí o outro: eu que falo em língua, interpreto a língua, tenho um dom de visão, de revelação, interpreto a revelação, canto e ainda prego. A outra: e se eu faço tudo isso ainda saio rodando dentro da igreja? Não, hoje vai ser pegado. Eu estou só começando porque eu estou me achando ainda, mas hoje vai ser pegado. Pode ser pegado ou não pode, Caetano? Pode, irmão. Pode ou não pode, irmãos? Se Deus te trouxesse toda a igreja hoje, né? Se viesse. Mas nós vamos aprender devagarinho aqui, em nome de Jesus. Então Paulo é chegado ao conhecimento de Paulo que a igreja de Corinto estava dividida. Alguns falavam assim: olha, é o seguinte, quando começava o culto, falando do começo do culto, né? O pastor estava abrindo, né? O culto está começando, e tem irmãos louvando a Deus com os salmos. Aí chega a primeira família, senta aqui no canto. Aí chega a outra família, a segunda senta bem no meio da igreja, já começa a olhar assim. Os da frente chegou primeiro, já começa a olhar com desdém, com desprezo. Olha assim, a primeira coisa que faz, sabe o que eles fazem? É olhar para os pés, para ver se está bem calçado, se não está, para ver as roupas, se é bonita, se não é. A tua graça me basta. O outro está com a camisa do Batman, do Homem-Aranha, coitado. E o outro está com não sei nem que camisa é essa aqui, Thundercat. Eu estou dando só um exemplo, tá, irmão? Só um exemplo. E aí, irmãos, começava o culto ia se desenrolando, a igreja estava cheia,
Só que ninguém conversava entre si, porque havia divisões dentro da igreja. E um se achava melhor do que o outro, se achava mais rico do que o outro. E o pastor responsável por aquela igreja não tinha a mínima condição de resolver esse problema. E nós vamos enrolar isso aqui e você vai entender o porquê. Alguns falavam assim: olha, eu entendo mais das escrituras do que você, porque eu fui instruído por Paulo, eu sou de Paulo. Aí o outro falava: oxe, tu tem que ver Apolo pregando, homem mais eloquente do que Paulo. Eu sou de Apolo. Aí tinha outro aqui ainda falava assim: eu que sou de Pedro, Pedro que andou com Jesus lado a lado. Nem Paulo e nem Apolo viu a face de Jesus em carne, mas Pedro, oxe, Pedro é tampa de crush, Pedro é o top, Pedro andou até por cima das águas, esse homem andou. E eu sou da escola de Pedro, não sou de nenhum da escola de vocês. Aí teve outro que saltou lá no meio, isso é verdade, está aqui na Bíblia, viu? E disse assim: vocês são dos homens, e eu que sou de Jesus, não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Pedro, eu sou de Jesus. Eu não escuto a Pedro, eu não escuto a Paulo, eu não escuto a Apolo, eu escuto só a Jesus. Homem nenhum me ensina, homem nenhum manda em mim, homem nenhum coloca disciplina em mim. Eu só obedeço ao Cristo, Filho do Altíssimo. Aí, e a dúvida agora? Qual é que está certo? Não respondam. Qual é que está certo? Aquele que diz: eu sou de Paulo, de Jesus, de Apolo, de Pedro. Isso era algo difícil para o pastor resolver. E o pastor rapidamente manda uma mensagem para Paulo, e Paulo manda uma mensagem, que é a carta que nós lemos aqui. E Paulo diz assim, Paulo manda a sua primeira carta, e Paulo ele diz assim na sua carta, que nem Paulo, que nem Apolo, ninguém ministra é alguma coisa, porque nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Posso ouvir um amém? Agora, a pergunta que não quer calar: os grupos, as facções tinham que ser resolvidas. E agora, qual é o mais carnal? Alguém pode me responder agora? Qual é o mais carnal? Os de Pedro? Os de Paulo? Os de Apolo? Ou os que só ouviam a Jesus Cristo? Quais eram o mais carnal? Quem se arrisca a me responder? Por favor. O mais carnal, quem era? Quem era? Quem era? Os de Pedro? Quem pode falar outro nome? Os de Jesus. Eles eram os mais carnais. Quem falou os de Jesus? Ali, Caetano. Os que diziam que só obedeciam a Jesus eram os mais carnais. Quem se arrisca a falar mais? Quem falou Paulo? Paulo, Apolo. Os mais carnais eram os que falavam: eu só obedeço a Jesus. Você caiu no seu semblante agora, não foi? Porque homens e mulheres que dizem: eu só recebo orientação, eu só obedeço a Jesus, são homens e mulheres indisciplinados que não se submete à autoridade e ao ensinamento pastoral. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Olha o nó agora aí. Você está entendendo, sim ou não? Está vendo que coisa, não é? Não era difícil para o pastor entender? Aqui mesmo nós já vivemos isso. E vocês sabem, todos vocês. Pessoas que chegaram aqui na minha cara, de minha esposa, na sua face também, e já disse: eu não escuto não estou nem aí para pastor, não estou nem aí para fulano, eu só escuto a Jesus. Essa pessoa ainda é criança na fé. Porque homem que serve a Deus, mulher que serve a Deus, tem que ter pastor, tem que ser pastoreado, tem que ser disciplinado, tem que aprender, irmãos. Se você não aprender de um homem, você não terá homens para ensinar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Qualquer um, até que estiver me escutando aí do outro lado, você pode ter certeza: se você não ouve o seu pastor, você é carnal. Se você não obedece à doutrina do pastor, do ministério, se você não entra nas regras da igreja, então você é carnal. Quando eu li a primeira vez essa carta, eu fiquei tão bem assim, preocupado. Eu disse: oxi,
Como é que pode? Eu também naquela época eu diria, eu sou Jesus, eu diria naquela época, quando eu era novo na igreja também, mas porque eu era menino na fé, eu era criança na fé. Paulo ele fala aqui na carta que nós lemos agora no capítulo 3, ele diz assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como uma pessoa espiritual, madura. Vocês não são maduros, vocês são carnais, vocês são crianças diante de Cristo. Vocês estão fazendo bagunça, vocês não sabem usar o poder que Deus deu para você. Vocês precisam obedecer ao pastor que está aí. Ele é responsável em ajudar, em orar, em visitar e mostrar o caminho da salvação para aqueles que estão perdidos. Quem pode aplaudir o nome de Jesus, querido? Essa autorização, essa incumbência, essa responsabilidade, Jesus não fez. Jesus passou aos homens. Jesus passou aos homens. Então quem fala assim, eu só escuto a Jesus, só a Jesus e mais ninguém. Então, irmãos, por favor, você precisa se converter. Você precisa se converter. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que tem outro problema para o pastor resolver. Tem outros problemas aí. Passou-se o tempo, acalmou, o pastor leu a carta que Paulo mandou, acabou aqueles grupos, mais ou menos eu vou dizer em 50% acabou, já é uma tranquilidade, né? Estava uma bagunça tão grande, uma briga entre eles, aquelas facções, aqueles grupinhos, pessoas carnais, pessoas que chegavam, não cumprimentavam, não abraçavam, não beijavam, não se preocupavam, pessoas que não estavam nem aí, isso acabou, pelo menos 50%. Só que acontece outra coisa, chega ao conhecimento de Paulo novamente. Eu falei no início que a igreja de Corinto era a igreja que tinha mais problemas, não é verdade? Amém? Tinha mais problemas. E nesses problemas, aí chega ao conhecimento de Paulo que há imoralidade dentro da igreja. Imoralidade dentro da igreja. Irmãos, um menino, um rapaz, morava com seu pai. Esse era o problema que Paulo tinha que resolver, porque o pastor não resolvia. O pastor não resolvia. E chegou um problema, pastora Karina, os irmãos, prestou atenção. Um rapaz morava com seu pai e com sua madrasta. Quando seu pai ia trabalhar, o filho tinha um caso com a madrasta. Era esse o problema. Está na Bíblia isso. Quem já viu isso sim? Faça assim, tá bom. Já pensou, Eric? Que coisa terrível. Só que aí, por que o pastor não resolvia? Quando chegou o conhecimento de Paulo, Paulo escreve uma carta rapidinho e diz: expulsai o irmão imoral de dentro da igreja. Não tem meio termo. Não tem eu ainda vou pensar. Se a pessoa não quer viver na espiritualidade, se a pessoa não quer viver em santidade, se a pessoa quer viver só em pecado, olha, eu quero viver no pecado, eu vou continuar na igreja, mas fazendo o que eu quero, fazendo o que me apraz, porque pastor não manda em mim, obreiros não mandam em mim, igreja não manda em mim, eu faço o que eu quero, então expulsa essa pessoa. Paulo resolveu. Paulo disse: põe para fora. Por que tu está com medo, pastor? Põe para fora. Se ele não quer de forma nenhuma estar na igreja, a responsabilidade, se ele não quer conversão genuína, então expulsa ele. Porque vai ser feio para a igreja de Cristo. Uma igreja grande, uma igreja com dons, uma igreja enorme como essa, cheia de frutos, cheia de dons, aceitando uma pessoa no meio de vocês dessa forma, expulsa do grupo de vocês o tal sujeito. Só que Paulo ele ainda tinha um outro problema para resolver, porque aqui nessa questão tem dois problemas. O primeiro, Paulo já resolveu, que foi expulsar ele, e acabou, se mata o mal pela raiz. Só que Paulo percebeu o seguinte: Paulo percebeu que o pastor dessa igreja estava sendo comprado. Sim, irmãos, comprado. Por que ele não expulsa? Por que está nos olhos dele esse problema grave e ele não expulsa? Sabe o que é isso, irmãos? Isso ainda existe no nosso meio. Pessoas que são compradas por altos dízimos, por altas ofertas dentro da igreja. Sim ou não, irmãos? Uma vez eu estava conversando com o pessoal, e chegou um obreiro de uma determinada igreja e disse: fulano,
convidou o senhor para conversar lá, fazer uma reunião, para o senhor ser obreiro lá, ser pastor lá numa determinada igreja, e lá eles iriam te dar um valor tanto alto, um valor alto para ajudar o pastor lá, né? Aí eu falei, olha, eu não vou, porque para isso é o próprio pastor que precisa falar comigo. E eles, não, quem manda lá na igreja mesmo são os irmãos que... Eu falei, como assim? Tem irmão que dá 10 mil de dízimo. Tem irmãos, por isso que eu falei que a carta é administrativa, é complicada de se pregar. Tem que tocar nesses assuntos, amém? É administrativo, mas também vai moldar o nosso caráter, o meu, da minha família e o seu também, em nome de Jesus. E tem fulano já deu 24 mil. Teve um fulano que deu 24 mil aí esses dias de dízimo. Você acha que o pastor não vai deixar eles tomar algumas decisões? Aí eu pergunto para você, o cajado foi dado por Deus na mão de quem? Do pastor. Mas o pastor falta caráter, falta firmeza. Irmãos, crente não tem um espírito amedrontado. A Bíblia diz que aos crentes foi dado o espírito de fortaleza. Posso ouvir glória a Deus? Nós não temos que nos curvar diante de propinas. Nós não temos que nos curvar diante de poder aquisitivos de membros. É obrigação do crente dizimar. Eu não estou nem aí se ele dizima 10 reais, é uma bênção do céu. Eu não estou nem aí se ele dizima 100 mil reais, é uma bênção do céu. É obrigação de todos os crentes, ou dizima pouco, ou dizima muito. Mas nós nessa igreja, os crentes de verdade, jamais vai se dobrar, porque quem se dobra, quem se vende dentro de uma igreja, é mau caráter, torna-se cúmplice do pecado, torna-se semelhante ao povo do mundo, aos pecadores, aos pagãos. Quem pode dizer glória a Deus? Nós temos que ser firmes. A igreja não pode ser comprada. É uma vergonha para um corpo de obreiro, é uma vergonha para o pastor ser comprado e deixar obreiros, deixar membros mandar na igreja. É a mesma coisa, Rosa, de chegar a sua vizinha e começar a mandar na sua casa. Você já teve uma amiga chata assim, Rosa, que às vezes tenta mandar ou falar alguma coisa? Isso aqui não presta, Rosa. Isso, Rosa. A gente já teve, não foi, Karina? Isso aqui não presta, isso aqui não é isso, isso aqui não é aquilo. Desaparece da minha casa em nome de Jesus. Pega o quê? Pega descendo aí. Pega o primeiro beco, a primeira viela. Pega o beco da facada e vai-te embora. Irmãos, quem manda na sua casa é você. Amém? Quem manda dentro da sua casa é você. Não pode, querido. Já pensou chegar aqui um obreiro porque ele é um bom dizimista ou porque ele faz muita gente? Qualquer palavra que ele der aqui, eu fico calado aqui, parecendo o que, irmãos? Sei lá, não tem nem palavra para falar, sabe, irmãos? E Paulo, ele teve que resolver isso daí. Chegou ao conhecimento de Paulo. Paulo falou: olha, você põe a moral. Falta moral em você, pastor. Falta caráter em você, pastor. Expulsa o pecado do meio de vocês. Agora eu quero espiritualizar isso aqui. Eu quero aplicar um pouco na nossa vida e dizer que muitas vezes, irmãos, nós culpamos Satanás porque nós pecamos. É claro que ele é o tentador, mas é você quem cede. É o ser humano quem cede. Eu li aqui no texto, na abertura do culto, que Jesus foi tentado pelo diabo, mas não cedeu à tentação. Posso ouvir um amém? Não cedeu à tentação. Assim sou eu e você, somos nós, Senhor. O diabo pode até tentar, o diabo pode chegar, pode nos balançar, nos mostrar vários pratos, mostrar festas, riquezas, dinheiro e tesouros e tudo, mas nós não vamos ceder, porque Deus derramou o Espírito, e esse Espírito Santo nos traz o caráter revelado de Deus na nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus? Crente que tem o caráter de Deus na sua vida, estampado na sua face, não cede aos pecados, às tentações. Não cede. Eu quero ouvir a partir de hoje, depois do culto, quando chegar uma tentação em você, você vai dizer: para trás de mim, Satanás, eu não vou ceder, porque eu sou um homem de caráter. Quem vai dizer isso? Levante a mão assim em nome de Jesus.
Rapaz, só tem crente aqui hoje. Oh, glória a Deus. Cede ao pecado quem quer ou não, irmãos? Quem quer ou não é? Não é assim? Cede quem quer. Eu vou. Mas eu não vou. Eu vou. Está parecendo um episódio do Chaves, mas eu não vou. Não é do Chapolin, irmãos, pelo amor de Deus. Vamos ser fortes, irmãos. Paulo estava preocupado. Paulo falou: poxa, eu não posso pegar pesado com vocês, porque eu estou vendo que vocês são criança. E muitas vezes nós, eu vou falar agora no individual, né, querido? Nós, eu, você, quando estamos na rua, às vezes agimos como criança, irmãos. E existem momentos que nós temos que ser deixados desse lado, olha, viver em novidade de vida, irmãos, e aplicar de verdade, não só um alimento líquido, né, mas um alimento sólido. Tem pessoas que precisam de fato aprender a palavra como ela é, porque se não aprender de fato a palavra como ela é, irmãos, vai faltar caráter a vida toda. Vai faltar caráter a vida toda, sabe por quê? Pronto, eu vou citar aqui um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego aqui, aí eu entro, dobro meu joelho, tem alguém sentado ali no canto, olha, a pessoa orou 10 minutos antes de começar o culto. Que santidade, né? Aí orou 10 minutos. Aí na hora da oportunidade vem, canta, fala bem, tão bonito, aí volta para o seu lugar. Quando termina o culto, pega a sua Bíblia e vai embora sem abraçar ninguém. Tá ok? Pode falar. Tá errado. Falta uma conversão. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, eu sempre tenho ensinado isso. Chegou na igreja, cumprimenta todo mundo. Pelo menos todo mundo não dá, mas cumprimenta aqueles que estão à sua frente, ao seu redor. Você vai chegando, dá um sorriso. Não importa nem se você está com problema, deixa o problema de lado. Deixa essa pessoa, irmãos, vê Cristo na sua vida. Deixa ela ver que tem unção, que realmente vale a pena ser crente, servir a Deus. Mas se você chega com a cara de marmota, se você chega com uma cara de quem já morreu dentro da igreja, jogando todos os problemas e lutas e parafernália em cima do teu irmão, coitado do teu irmão, ele deve estar quase morrendo, e você já joga seus problemas. Vamos agir diferente, irmãos, em nome de Jesus. Vamos deixar resplandecer Cristo na nossa vida, para que o povo veja que de fato o nosso nome está escrito no livro e nós pertencemos à família de Deus. Posso ouvir um amém? Paulo, ele tem uma bronca, rapaz, terrível para resolver, e ele vai escrevendo, ele fala: faltou caráter. Age como pastor, age como homem de Deus, age como mulher de Deus. O pecado está aí, corta pela raiz. O pecado está aí, corta ele pela raiz e pronto. Crente não pode brincar com o pecado. Crente não pode brincar com o pecado. Uma vez uma marmota chegou para nós aqui e disse: por que o pastor só visita com a esposa, não visita sozinho? Porque eu não brinco com o pecado. Por que Karina vai visitar? Se alguém ligar para ela, ela fala: vamos comigo, ela me chama e nós vamos junto. Porque ela não gosta de brincar com o pecado. E aqui nessa cidade eu vejo irmãos e irmãs, pastores e irmãs, que escancaram as portas para entrar pastores. Só está a irmã dentro de casa, entra um pastor, entra dois pastores, aí conversa o dia inteiro, almoçam juntos, passa a tarde junto, toma um chazinho junto. É um perigo, irmãos, brincar com o pecado. É um perigo. Alguma vez, Karina, eu já fui visitar alguma irmã sozinho? Nós não podemos, nunca visitei e nem nunca vou visitar uma irmã sozinha. Bateram na minha porta. Quando eu fui abrir, o pastor. Irmão, a gente mora aqui já faz tempo e a gente sabe que é assim. E também não é só aqui. Em outras cidades que eu fui pastor também existia isso. Eu ouvia muito essas coisas. Isso é brincar com o pecado. Não brinquem com o pecado. Porque, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. O pecado, ele é uma sedução. E o diabo sabe como seduzir o ser humano. Sim ou não? O diabo sabe como seduzir o ser humano. Mas bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que manda dizer essa noite: toda ferramenta preparada contra o seu povo não prosperará. Posso ouvir um glória a Deus? Ele pode preparar cilada, ele pode preparar sedução, mas você não vai cair, porque em você repousa um espírito de fortaleza para a glória do Deus Altíssimo. Você não vai cair.
Você não vai mais brincar com o pecado. Diga comigo, olhe para mim, diga comigo assim: Senhor, nunca mais eu vou brincar com o pecado. Amém? A esposa de Potifar chega para um escravo chamado José. Todos os dias ela aliciava ele, ela dava uma cantada nele. Que rapaz belo, que rapaz bonito, que peitoral, que bíceps, e vai por aí e tal. E ele lá, trabalhando, ele não dava nem ouvido, Certo dia, Potifar foi resolver algo do faraó, algo distante, e disse para José: tu toma conta da minha casa e dos meus negócios e orienta meus servos. Quando ele está na casa, dentro da casa de Potifar, chega a esposa dele, de Potifar, e ela não vai mais apenas dar palavras de sedução, ela vai agarrá-lo. E ela vai agarrá-lo. Quando ela agarra ele, você pensa que ele está sentindo um cheirinho ruim, nas axilas? Você pensa que ele está sentindo um bafo quando ela fala? Você pensa que quando ela chegou, ele olhou para ela e viu uma mulher toda descabelada, sabe, irmãos, toda arrasada? Ele viu uma mulher com os melhores perfumes. Ele viu uma mulher trajando os melhores vestidos, sedutores. Ele viu uma mulher que quando falava, saía um cheiro de hortelã, sabe, doçuras das suas palavras, sedução. Ela andava, sabe, irmãos, seduzindo aos olhos. Sabe o que José fez? Vou brincar com ela. Foi isso que José fez? José disse: ali está a sedução, ali está Satanás, ali está o laço do diabo. José disse: eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu não vou brincar com ela, eu não vou dar sopa para o azar, eu vou fugir, porque na boca dela goteja fogo do inferno. Crente não brinca com o pecado, crente foge do pecado, crente foge da aparência do mal. Quem pode aplaudir a Jesus? Crente foge. Crente foge da aparência do mal. Ah, eu caí porque você foi para lá. Ah, minha esposa não pode ir. Juninho, tu pode ir. David, tu pode ir comigo. Felipe, não pode ir comigo. Ah, fulano não pode ir comigo, mas chama outra pessoa para ir com você. O que falta muitas vezes falta caráter. Falta caráter. E Paulo, ele disse que faltava caráter para quem estava liderando essa igreja. Na cara, está faltando caráter. Ele escreve a carta e nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Passa-se o tempo. Ao vivo é assim mesmo. Passa-se o tempo, a igreja cresce, e esse problema, irmãos, perdura até hoje. Não conseguiu ser resolvido, mas tem instrução. Tem instrução. As pessoas, quando se reuniam em Corinto, além desses problemas que eu já falei, tinha o problema também dos dons. Eu acho que eu já falei umas 10 vezes sobre isso, mas hoje vai ser de forma diferente, vai ser mais aplicada, amém? Vai ser mais aplicada. Algumas pessoas tinham 9 dons, os 9 dons do Espírito. A pessoa, é quase um super-homem, né? A pessoa, rapaz, né? Os 9 dons, não é brincadeira não. Só que Paulo ele fala que na realidade os dons eles devem ser usados no momento propício e para uma finalidade determinada por Deus. Por exemplo, para que eu vou pregar aqui agora em línguas estranhas, falar mais em línguas estranhas do que falar da forma que vocês entendam, como vocês estão entendendo agora. Tinha também manifestações de muitas visões, a ponto de que as pessoas via até anjos flutuando dentro da igreja todos os dias. Todos os dias, aí chegava, via anjo descendo, subindo, descia escada, subia escada, saía do altar, descia o altar, andava no meio dos irmãos com a bandeja na mão, até que era tanta visão, tanta profecia, que as pessoas se esqueceram da palavra. O culto começava com visão,
terminava com visão e não tinha tempo para se aprofundar na palavra. Sendo que o alimento do crente não são os dons do Espírito Santo, o alimento do crente é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Por isso que ainda não foi resolvido desde aquela época. 2000 anos se passam e não é resolvido esse negócio. Por que não é resolvido? Porque eu fui numa igreja. Eu fui em uma igreja e cheguei lá, irmãos, eu era o pregador da noite. Eu era o pregador da noite. E a igreja, o pastor começou, né? Foram louvando, adorando, e de repente foi tomando conta. Uma missionária começou a falar em língua estranha. O outro missionário falou em língua estranha. A juventude em língua estranha. Toda a igreja, os obreiros todos falando em língua estranha. O pastor pulava parecendo uma pipoca na panela e falando em língua estranha. E toda a igreja, aquele Pentecoste. E um profetizava, outro profetizava. Eu vi quando as cadeiras caíram, pessoas caíam e todo mundo. Isso foi para 10h20 mais ou menos da noite. O único que estava parado, só observando, era eu mesmo. Eu observando tudo aquilo que estava acontecendo. E eu pensei, se o apóstolo Paulo estivesse aqui, mandava todo mundo parar. Ia perguntar se eles não tinham vergonha na cara, se eles não leem a Bíblia. Porque o que rege um culto não são os dons do Espírito. Como eu já falei, é a palavra de Deus bem aplicada. Quando a palavra de Deus ela é bem aplicada, ela molda o caráter dos irmãos. Sim ou não, irmãos? E ela molda para melhor. Ela não molda para pior. Alguns falavam em línguas, outros tinham profecias, outros interpretavam as línguas. Mas Paulo mandou uma carta falando o seguinte: olha, quando tiver línguas estranhas dentro da igreja, que fale 2 ou 3 apenas, para não ficar aquela bagunça, é feio. E fale por um tempinho. Se levantar alguém que interprete o que você está falando, então Deus está ali, Deus está falando, vocês vão entender, é um sinal de Deus. Mas se não tiver intérprete para as línguas, que se cale toda a igreja, que parem de falar em línguas e escutem o pastor pregando, e louvem a Deus, as canções espirituais. Cessem as línguas estranhas dentro dos cultos, se não tiver alguém que interprete. Ou seja, eu estou pregando, aí Júlio começa a falar em língua estranha, Léo começa a falar também, aí Karina também começa, aí alguém daqui a pouco tem que entender o que eles estão falando e interpretar, tipo assim diz o Senhor, eis que estou aqui. Ele tem que ouvir e entender e ainda aplicar para a igreja. Se isso não acontece, calha a boca, ninguém fala em língua estranha. Mas o povo não lê Bíblia, o povo não entende isso. Tem crente que já está há 30 anos na igreja e nunca viu essa passagem. Cale-se toda a igreja, se não tiver quem interprete. E hoje em dia as pessoas aplaudem, as pessoas pulam, quem fala em língua estranha, olha o homem de Deus, olha a mulher de Deus. Irmãos, vamos tomar vergonha. Eu já ensinei isso aqui, né, Rosa? Eu já falei aqui para a igreja, irmãos. Você só pode denominar alguém, chamar alguém de homem de Deus, de mulher de Deus, não é por causa dos dons, das profecias, porque tem visões, porque fala em língua estranha e interpreta, mas é por causa do caráter e do comportamento na sociedade. Você só vai reconhecer que eu sou um homem de Deus, não é porque eu prego, porque eu canto, ou porque eu tenho os dons. É o meu caráter e como eu trato meu semelhante. É assim que você vai ver se eu sou homem de Deus ou não. Quem pode dizer amém? Amém. Eu estou dando um alimento para vocês espirituais, para quando chegar pessoas aqui que só falam em língua, que roda, que pula, que dá pirueta. Tem gente que dá 2 saltos para trás, dá 2, 3 mortais, e todo mundo fala: eita, homem de Deus. Você sabe se ele é homem de Deus? Você já andou com ele lá fora? Quem está me entendendo? Amém, querido? Irmãos, é assim. Mas é porque quando fala em língua estranha, quando interpreta, é tão bom, eu me sinto tão bem. Quem aqui sabia que Satanás fala em línguas estranhas também? Você sabia que um culto que não tem gente espiritual de verdade, gente espiritual não é quem fala em língua, pelo amor de Deus, não é quem tem os dons, é pessoas crentes de verdade, de caráter de verdade, que ama o próximo de verdade, que ama fazer a obra de Deus de verdade. Se um culto não tiver alguém assim, todo mundo é tomado de língua estranha, todo mundo sai sapateando, pulando, entregando profecia, e pode ser Satanás tomando os crentes? Você sabia que tem muitos cultos no dia de hoje que é Satanás que fica falando em língua estranha? Ou ele não pode fazer sinais
faz também. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Quantas pessoas já caíram aqui na igreja e caíram falando em línguas estranhas, e a gente foi expulsar e era Satanás, era demônio? Dons não quer dizer nada. Dons não quer dizer nada. Eu já vi pastores que não falam em língua estranha, nunca falaram em língua estranha, e já morreram. Eu conheci irmãos que nunca entregaram uma profecia, mas tinha mais caráter do que muitos grupos de comissões de irmãs. Eu estou dando um alimento já um pouco sólido, não é? É um alimento sólido para a gente engolir, mastigar, engolir, sabe, irmãos? E vai nos dar vitamina, vai nos nutrir, amém? Porque crente de verdade, crente com experiência, crente maduro, ouve palavras de cobrança e não sai falando mal do pastor, não vai para outra igreja. Ele aguenta, porque está moldando o seu comportamento para melhor, em nome de Jesus. Não adianta, irmão. Já teve pessoas, a gente pastoreou em Água Preta, já teve pessoas que chegou na igreja e rodava, pulava, pregava, cantava, e era o tal, o cara era o tal, a irmã era a irmã, para falar aquela é a irmã. Só que depois que terminava de profetizar, chegava a conversar comigo lá fora: pastor, ore por mim que eu estou tão fraco, pastor, eu estou em adultério, pastor. Estou saindo com fulano, estou saindo com ciclano, estou saindo com Bertano. Ih, rapaz, cadê o homem de Deus? Cadê o homem de Deus aí? Procura ele aí, procura. Não se acha, irmãos. Se acha o quê, irmãos? As pessoas, a igreja, ela cai na armadilha do diabo. A igreja cai na armadilha do diabo. Aqui em Santa Cruz mesmo já teve pessoas que pregou na nossa igreja, pregou, e quando terminou o culto foi embora, depois ligou para mim e disse: olha, eu estou quase largando minha esposa. Mas o povo louva, sabe, irmãos, sem conhecer quem são as pessoas, o caráter das pessoas. A língua estranha, ela não tem efeito nenhum para a igreja. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Língua estranha não tem efeito nenhum para a igreja. As línguas estranhas, irmãos, ela só vai surtir um efeito se tiver um intérprete, alguém que tem o dom de interpretar. Se não tem, a sua língua estranha só vai servir para você mesmo, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas está falando consigo mesmo, não com a igreja, está falando consigo e com Deus. É com Deus, está falando mistério com Deus. Se eu não entendo as línguas estranhas que ele fala, vai servir alguma coisa para mim? Imagina eu não ensinando isso para vocês. Imagina só eu falando em língua estranha e entregando revelação, entregando visão o tempo todo, sem pregar para vocês. Vocês iam entender alguma coisa sobre as escrituras? Paulo diz o quê? Eu prefiro falar poucas palavras de modo que vocês entendam, do que o culto todo, 1000 palavras, 10 mil palavras em línguas estranhas. Eu prefiro um culto aonde você ouve, entra no seu coração, muda o teu caráter, você se torna uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor filho, um filho obediente ao pai, à mãe. Você procura um emprego, encontra um emprego, você casa, você vive uma vida abençoada, porque ouviu a palavra, se alimentou, se nutriu da palavra, do que um culto cheio dos dons do Espírito Santo. Porque eu posso estar cheio do Espírito Santo aqui, pregando, cheio dos dons, mas posso estar olhando para uma mocinha dentro da igreja, e você nem sabe disso. É assim, não é, cara? Um conhecido nosso, amigo meu, ele disse: olha, o pastor ciclano, eu até pedi para ele não ficar falando certo os nomes dos pastores, né, porque ele já andou com muitos pastores. Ele disse: pastor ciclano fala em língua estranha, entrega decreto, profecia, coloca a mão, é um fuso dentro da igreja tão grande, mas é ele entregando a mensagem e olhando para as mocinhas dentro da igreja com aquele rabo de olho, aquela olhadinha rápida. E quando termina de profetizar, ele é o homem de Deus da igreja, mas ele sai com 2, 3 moças da mocidade. Ele disse: você tem certeza? Ele falou: rapaz, eu já andei muito com esse rapaz aí. Dons do Espírito Santo na vida de alguém sendo manifesto não quer dizer nada, nada. Ô pastor, o senhor não tem medo de falar isso? Claro que não. Eu tenho medo de falar o que está na Bíblia. O que vai, irmãos, definir quem é você
São suas palavras, são o seu caráter, suas atitudes. Amém, queridos? Suas atitudes. Como estão as suas atitudes diante da sociedade, diante da sua família e na igreja? Como estão? Como está o teu coração? A tua forma de agir aqui é uma, na tua casa é outra, na rua é outra? Ou você é crente em todos os lugares? Olhe para quem está mais próximo de você e fala: como são tuas atitudes? Eita, irmãos, como são tuas atitudes? Ela foi como se fosse. Irmãos, como são nossas atitudes? Oh, meus irmãos, vale a pena ser crente, irmãos. Vale a pena ser crente. Não confundam revelações, profecia. Ah, pastor, mas o Senhor também é usado. Mas eu tenho caráter. Eu tenho vergonha na minha cara. Ah, mas a irmã ali também é usada, mas eu conheço ela. Conheço. Eu escuto falar bem dela, todo mundo fala bem. Ah, mas o jovem aqui, ele canta e ele entrega visões e revelações, mas eu conheço ele, eu já ando muito com ele. Ele anda comigo, eu sei como é o comportamento dele. Todo mundo fala bem dele. Mas eu engoli de quem eu não ando? Não, irmãos, cada profecia, cada palavra de quem eu não conheço, eu lanço nos pés de Jesus. E é Jesus lá na frente quem vai mostrar se foi Deus que falou ou se foi o homem quem falou. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando um culto for cheio de revelações, cheio de profecia e não tiver palavra, esqueça esse culto. Amém? Então Paulo tinha que organizar tudo isso. E essa daí ele não conseguiu não, porque até hoje é muita bagunça dentro da igreja. Vocês podem ser cheios do Espírito Santo? Podem. Vocês podem falar em língua estranha? Podem. Mas desde que esteja dentro dos ensinamentos bíblicos. Pode falar em língua estranha. Ah, mas todo mundo ao mesmo tempo fala. Mas se por um tempo não surgir ninguém para interpretar, então se cala. Todo mundo vai se controlando. Eu posso me controlar? Claro que pode. Você não está endemoniado? Um endemoniado é que não se controla. Satanás apaga a sua memória e fica possuído, mas o Espírito Santo não. Quando eu estou falando em língua estranha, eu consigo ouvir você falando normal. Eu vejo tudo o que está acontecendo e posso parar. Claro que eu estou abalado, eu estou cheio do Espírito Santo, não é verdade? Eu não estou em mim 100%. O Espírito Santo está se movimentando em mim, está falando através da minha boca. Então eu vou estar sentindo arrepio, eu vou estar sentindo alegria, eu vou estar sentindo um queimor, porque o Espírito Santo é um fogo consumidor, amém? Então ele fica dentro de nós e nós sentimos o calor, mas ele não rouba a nossa consciência. Ele não rouba a nossa consciência. Então, irmãos, em nome de Jesus, a igreja de Corinto ela tinha tantos problemas, e Paulo ele tinha que resolver essas coisas, e ele foi, na medida do possível, ele foi escrevendo, e graças a Deus, na orientação do Espírito Santo, ele pôde admoestar, ele pôde ensinar, reger as igrejas daquela época. E as cartas de Paulo estão aí para nos ensinar, para nos moldar. Eu quero pedir a vocês, irmãos, que tenham caráter. Eu quero pedir a vocês que não brinquem com o pecado. Mas também quero dizer para vocês, sou amigo de todos vocês, pai na fé. Mas não brinquem com o pecado, porque nós cortamos o mal pela raiz aqui. Uma coisa é você cair porque você lutou muito e não encontrou força dentro de você. Outra coisa é você cair por brincadeira. Não brinque com a aparência do mal. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Amém, irmãos? É o que eu digo para vocês. E outra coisa também, não se iludem. Não venha se iludir com profecias, com dons. A pessoa pode sair girando na igreja, fazer cadeira flutuar. Fiquem todos esperando Deus falar através da palavra, porque muitas profecias são mentiras. Satanás ele toma algumas pessoas para profetizar. Nem sempre é Deus que está falando, mas aqui na palavra não pode ser Satanás, porque essa é a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Fiquem de pé em nome de Jesus. Maturidade é o que Deus quer. Experiências é o que Deus quer. Sejam experientes na casa de Deus.
na obra do Senhor. Isso não impede ninguém de glorificar, isso não impede ninguém de adorar, isso não impede ninguém de profetizar, mas que tudo seja feito com ordem e decência, como diz o apóstolo São Paulo. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essas simples palavras tenham trabalhado na mente, no coração dos irmãos que aqui estão. Vamos ser maduros na fé. Quando alguém falar, vamos para tal lugar porque tem um profeta lá, você fala, eu sou uma pessoa madura. Não vou não. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar. Tem um culto na minha igreja, é um culto público, mas tem um pastor que profetiza tudo, até o número do RG e do CPF ele fala, não, eu não vou não, porque Satanás pode estar lá. Pode ser um espírito de adivinhação. Tem muitos espíritos, não é? De adivinhação na boca de muitos falsos profetas dentro da igreja. Sabe tudo da vida do irmão, depois vai contar e dizer que é Deus que está falando. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque os espíritos, ou muitos, né? Muitos espíritos de anticristo, do anticristo, está por aí, irmãos, tomando conta, se apoderando dos corpos, se apoderando das pessoas dentro da igreja. São espíritos que são contra a palavra de Deus, contra o verdadeiro Cristo, por isso que é anticristo, se opõe a Cristo. Então cuidado, maturidade, em nome de Jesus. Eu quero que vocês leiam a Bíblia, todos vocês leiam a Bíblia em casa, tire um tempinho, gente, não só ficar ali no trabalho 24 horas, para um pouco, não escuta ninguém no rádio nesse momento, não escuta nada, só pega a Bíblia, 10 minutinhos, irmãos, 10 minutos, e lê a Bíblia, vai lendo, depois no outro dia mais 10 minutos, vai lendo alguns capítulos, você vai estar se alimentando, se preparando, aprendendo, e demônio nenhum, falso profeta nenhum vai enganar vocês, amém?